O Rafael levantou a mão. Rafael, pode abrir teu microfone e a Oi, oi, palavra é tudo sua. isso. Rafael, tenho entrado um pouco mais recentemente nessa questão de novas visões na temática como um todo. E algo que tem me chamado a atenção, voltando um pouco ao que o Ivan colocou e a própria Juliana no começo, me parece que a gente pode estar preso num certo paradoxo. Esse paradoxo pode estar criando aí uma situação um pouco negativa. Muitas vezes a gente fala muito do compliance, da necessidade de cumprir as regras, de fazer a própria questão do ECG, quando você olha muito, principalmente nessa PR que vai sair agora nos próximos dias, aí publicada pela BNT, ele acaba de uma forma indireta mandando cumprir o que já está previsto em lei. Aí estão falando de normas regulamentadoras ou outros atos legais. E aí a pergunta que eu me faço é o seguinte: quanto mais nós perseguirmos a questão do compliance, do atendimento dessas regras, a gente não pode, vamos dizer assim, de uma forma indireta, criando, como o Deus colocou por último, não estamos acabando criando outras regras adicionais e criando um sistema cada vez mais burocrático. Então, às vezes, assim, como é que a gente sai eu vejo assim, como a gente sai dessa armadilha? Que para poder, de repente, chamar a atenção, a gente acaba seguindo o ECG, seguindo o compliance, vamos implantar um sistema de cumprimento de regras, vamos aplicar a questão sejam elas uma questão mais legal, ligada à NR, ou se a gente vai fazer uma prática dentro da empresa, se a gente não está criando mais regras ainda, ou seja, tornando o processo mais burocrático, no fim a gente está meio que se dando um tiro no pé, porque a partir do momento que está se tornando mais burocrático, no fim a gente está indo contra que os princípios da nova visão, como foi colocado aqui, e você dá quase uma lógica de diretrizes. Por que eu faço esse comentário? Porque numa parte profissional que eu faço hoje, eu lido com o processo de revisão das normas, tá? Das ANRs de um modo geral. E algo que sempre me chama a atenção é o seguinte aspecto: se a gente transforma uma ANR numa diretriz, tira muito a prescrição da norma, automaticamente vem a pergunta: como é que eu faço isso? E aí a pessoa, me parece, quando você vai implementar dentro da empresa, que a pessoa se perde, porque ela não tem mais a referência da norma, de uma forma prescritiva, como fosse uma espécie de receita de bolo, porque ela está indo mais para uma diretriz, e ela, em vez de aproveitar isso como oportunidade e criar estruturas mais flexíveis dentro da empresa, ela acaba por criar regras cada vez mais burocráticas, ainda mais dentro da empresa. E vende isso, me parece assim, me vende com uma ideia de que isso está atendendo ao compliance, né, seja da empresa, ou seja de algo que tem crescido que mais recentemente é a parte do ECG. Então, assim, do ECG tem crescido muito forte nas empresas, principalmente no Brasil. Então, a minha observação é como é que a gente lida com isso tudo, se ao mesmo tempo, de repente, nós não estamos talvez caindo numa própria armadilha, criando mais regras dentro da empresa. Então, acho que o que o Deus colocou por último, a questão da desburocratização, é, não é um caminho fácil, mas acho que seria um caminho necessário para a gente conseguir implementar aí as novas visões. Então, é mais um comentário assim, do que foi colocado, tudo que foi abordado. E aí um ponto também que me chama a atenção é como trazer segurança psicológica para quem está no comando intermediário da empresa. Não é quem está em cima ou quem está embaixo, quem está um pouco num nível mais, não nível C leve, abaixo do nível C leve. Porque como é que você prepara esses gestores para que você possa introduzir isso, possa introduzir essa questão das novas visões. Porque não adianta vir só um comando em cima se você não sabe, não tem como preparar essa estrutura do meio do caminho, porque ele nunca entendeu segurança, ele nunca entendeu permite segurança como capacidade. Ele sempre olhou segurança, seja segurança de trabalho, como algo que eu estou cumprindo simplesmente uma NR ou atendendo uma questão previdenciária, de modo geral. Então, assim, deixa eu fazer um comentário de reflexão, assim, uma pergunta que vamos dizer, me deixando um pouco inquieto é assim, se a gente não está criando um círculo e se dando um tiro no pé quando se cria mais regras ou como é que sai desse círculo de modo geral. Tem mais algumas reflexões aí para contribuir com o debate. Acho que o O, Ivan levantou a mão primeiro, depois o Adilson e o Guido. o Rafael, eu trabalho na mineração, tá? E uma coisa, existem algumas pessoas, alguns conceitos
ou algum pensamento no sentido de, vou usar algumas expressões pesadas aqui, de demonizar as normas regulamentadoras. Tá? O Josué talvez concorde comigo que tem hora que você precisa ter uma norma, tem hora que você precisa ter uma regra do jogo, tá? E a mineração é uma dessas horas e um desses lugares que tem que existir a dita cuja da NR22, melhor escrita, talvez, uma visão um pouco mais moderna, uma visão mais atemporal, mas tem que existir. Tem algumas coisas que tem que ter regra do jogo. Trabalho em altura, acesso a um espaço confinado. Outras nem tanto. Agora, todo país que se preza tem o seu sistema de regulamentação, o seu sistema de compliance. Lembrando que eu estou vendo isso um pouco agora na discussão da NR22, que eu tenho a honra e o privilégio de participar, que aquilo que vai para o texto final, e não só de norma e de lei e tudo, é aquilo que foi consensado. E muitas vezes aquilo que foi consensado é o mínimo. Tá? Imagina um congresso como o nosso, com o mosaico ideológico ou falta de ideologia representado ali no nosso congresso. Imagina quando passa uma lei, o tamanho de concessões e de ajustes que foram feitos para você chegar nesse texto. Então, compliance é o mínimo. Tá? Então, a partir desse conceito, que ainda é o conceito de que compliance, muitas e muitas empresas e muitas pessoas ainda têm o conceito de que compliance é o suficiente, essa mudança tem que mudar. Essa mudança tem que mudar, essa mudança tem que acontecer. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Tá? Enquanto a existência de regulamentação voltada à segurança no trabalho, eu não diria nem que é um mal necessário, eu diria que é necessário em alguns momentos ao longo das atividades. Segunda e última observação. O Brasil saiu na frente nessa questão do ESG, a tal da PR 2030, que vai ser lançada aí na semana que vem em São Paulo, é a primeira norma sobre ESG de uma associação nacional de perfil técnico. Tá? Não é uma norma de certificação, é uma prática recomendada, mas é uma coisa muito interessante e ela, ao mesmo tempo, é um livro sobre ESG e não é um livro editado pelo Zé da Esquina, é um livro que, de certa forma, foi editado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu tive o privilégio de participar desse processo, tá? De participar desse processo tanto na confecção desse standard, dessa prática recomendada, quanto testando ele em alguns elementos na empresa que eu trabalho. E é uma coisa muito interessante. Então, é uma leitura interessante, é uma leitura que, de certa forma, é um texto que aqui no Brasil vai ser seminal, e eu recomendo aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso a esse documento, ele está público, acho que está no site da ABNT para consulta, e a versão que está para consulta vai ser muito próxima da versão final que vai sair, porque os comentários foram, na sua essência, positivos. Então, eram esses dois comentários. Primeiro, normatização nem sempre é ruim, às vezes é necessário, muitas vezes é necessário. E segundo, vamos olhar essa questão do ESG de uma forma, no sentido de integrar a gestão da segurança no trabalho dentro, não só do eixo social, mas dentro de todos os eixos aí do ESG. Eu vou tocar em 3 pontos. Eu acho fantástica a contribuição do Rafael. Eu vou falar um pouco da legislação, como a gente compra a legislação e como é que a gente forma os profissionais de segurança no Brasil, né? Primeiro, legislação é aquela coisa. A gente tenta mudar o comportamento das pessoas através de uma legislação. Então, cria regras para fazer as pessoas seguirem determinada coisa ou executar uma atividade de determinada forma. O problema disso acho que tem 3 problemas com a legislação. Primeiro, a legislação, ela nunca é feita, ou a maior parte das vezes, ela nunca é feita baseada em evidência. Ela é baseada em interesses, né? E aí você tem uma série de lobbies de várias áreas, né? Das sindicatos, das empresas, isso vai aumentar o custo, isso vai reduzir a qualidade de trabalho, ou a qualidade de vida do trabalhador, enfim. O segundo aspecto da legislação é que ela nunca é possível capturar tudo e todo o contexto no qual ela é aplicável. Sempre vai ter algum contexto que a gente não vai conseguir cumprir aquela legislação. Eu concordo que em algumas situações, realmente, a legislação vai ser um meio da gente botar todo mundo a regra para todo mundo, né? Então, ficar só um ou outro seguindo a regra. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma limitação. E aí leva ao segundo problema, que é a gente tentar cumprir com a legislação e criar todo um artefato dentro da empresa para cumprir com a legislação. Que tem tanta legislação, tem tanta coisa interagindo, tem tanta coisa contradizendo,
que é quase impossível ficar só focado nisso. Mas não só nisso, né? A gente vê muitas as empresas, eu vejo algumas empresas assim, eles, né, na primeira página do manual deles, assim, nós somos mais restritivos do que a legislação. E aí cria-se uma indústria de compliance muito grande, que a própria empresa cria muito mais regras do que ela tem que cumprir. E aí vira um monstro, né? E ninguém sabe o que fazer. E às vezes ele pergunta assim, tá, mas por que a gente está fazendo disso assim? Ah, não sei, só sei que assim a gente está cumprindo a legislação. Mas quando você vai na legislação ver, você não precisa cumprir daquela forma. Tem várias outras formas de fazer. E principalmente agora com as legislações saindo dessa abordagem prescritiva, né? Você vai fazer A, B, C, D, seguindo nessa ordem, essa receitinha, para uma abordagem mais baseada na performance, né? Você vê com o SGCO na aviação e até o ISD também em algumas áreas, falando assim, olha, não interessa como é que você vai cumprir, o importante é o resultado. Ó, você tem que fazer isso, você tem que garantir isso, você tem que garantir aquilo, né? E aí, o terceiro ponto é o seguinte, no Brasil, pela influência das NRs, quando você vai em um curso de formação de técnico de segurança, engenheiro de segurança, só se fala em NR. Eu tive o prazer de dar aula para um curso de engenharia de segurança, e aí a minha disciplina era gestão de risco, né? Ementa, NR, sei lá, qualquer NR. Eu nem lembro mais das NR, nunca toquei muito pouco nas NRs. E aí eu falei assim, bom, então se é gestão de risco, vamos fazer gestão de risco, vamos pegar situações, vamos fazer análise, vamos ver isso, vamos ver aquilo, tentei implementar um pouquinho essa ideia da segurança diferente e tal. Aí um aluno meu levantou a mão e falou assim, olha, é a única disciplina do curso todo que a gente tem casos que a gente pratica a gestão de risco. Aí você fala assim, mas qual que é o objetivo, então, sentar um aluno 8 horas lá, né, no dia, 6 horas, acho que era o curso no final de semana, para falar sobre cada elemento, cada requisito da NR. Eu não me interessa a NR, me interessa a gestão de segurança. E a NR a gente vê depois, a gente vê até um grupo que vai ser responsável pela compliance, mas o foco aqui tem que ser a formação do cara, do engenheiro de segurança, que vai liderar uma equipe de pessoas que vai ajudar a ideia era tentar ajudar os trabalhadores a lidar com os riscos e com os perigos, né? Então, para mim, não faz sentido. E você só vê NR. Então, acho que o foco está estando muito no compliance e a gente esquece a segurança operacional. Talvez focar mais na experiência operacional usando as legislações e as regulações como auxílio, mas não focado simplesmente na legislação. E, por último, esse foco da empresa de ser mais restritivo do que as legislações cria um custo muito alto. Aqui na Austrália fizeram um estudo na mineração e o custo de cumprir com a legislação por causa desses requisitos autoimpostos aumenta em mais ou menos 60% ou 70% o custo da gestão da segurança. Então, é algo para a gente refletir. É a legislação realmente o problema ou é a forma como a gente interpreta e tenta cumprir com a legislação que é o problema, né? Também.